Ah, entrei. Aí, bom dia, Bom dia, Gustavo, tudo bom bem? dia, tudo certo. Eu Bom, estou equipado aqui com as imagens para atuar como copiloto aqui da apresentação da exposição. Então, maravilha. à vontade. Tá bem. Eu vou contar um pouquinho para vocês como é que foi que surgiu a ideia de fazer a exposição e um pouco o que que vai ter ainda. A gente não sabe quando, mas vai ter, né? Então, assim, primeiro falar do Iberê, quer dizer, o Iberê Camargo é assim uma das raras unanimidades nacionais em arte. A gente sabe que tem um monte de discussões sobre artistas, mas o Iberê ele é um artista que ele consegue mobilizar tanto as pessoas. O que é mais interessante, assim, toda a crítica da época dele escreveu muito sobre ele, sempre favoravelmente, mas ele continua despertando a atração dos críticos contemporâneos. Então, a gente tem uma quantidade enorme de escritos contemporâneos sobre o Iberê, também muito se deve desse trabalho à própria Fundação Iberê Camargo, né? A fundação está com 25 anos de funcionamento e faz um trabalho assim espetacular, né? Um trabalho de consistente e um trabalho que procura ir fazendo umas conexões com o trabalho do Iberê muito interessantes, né? O Iberê era um artista múltiplo, então além dele ter uma produção enorme de pintura, gravura, desenho, ele teve um período em que ele fez tapeçarias e cerâmicas. E esse trabalho das tapeçarias e cerâmicas é um trabalho que despertou a atenção principalmente do Gustavo, que é a pessoa que é do acervo, que está sempre fazendo, diligenciando, né, essa busca e essas conexões do trabalho do Gustavo, do Iberê. E aí o Gustavo, então, detectou esse trabalho, né, das cerâmicas e das tapeçarias e já vinha desenvolvendo, junto com a Fundação, uma ideia de fazer uma exposição sobre esses trabalhos. Então, quando teve essa conjuntura da Bienal do Mercosul, que pela primeira vez vai se apresentar na Fundação Iberê Camargo, uma parte da Bienal, surgiu, digamos assim, a conjuntura perfeita, né? Porque o tema da Bienal é femininos, visualidades, ações e afetos. E um interesse da curadoria da Bienal é justamente esse tipo de trabalho. Por quê? Porque esse tipo de trabalho do Iberê tinha várias conjunções femininas. Então, como a cerâmica exige um conhecimento técnico muito apurado, que o Iberê não tinha nem estava interessado em ter, ele fez as cerâmicas com a Luísa Prado e depois com a Marianita Link. E quando ele resolveu fazer as tapeçarias eram executadas num ateliê, que era o Artesanato Guanabara, e quem cuidava disso era uma mulher se chamava Ana Maria Magalhães. Depois a gente vai falar mais especificamente sobre esses trabalhos, né? Então, assim, tem uma coisa super interessante que é o seguinte: a fundação tem no acervo dela algumas cerâmicas e alguns, quase a totalidade, mas não todos, dos guaches que eram o modelo que o Iberê escolheu para ser transformado em tapeçaria. Mas as tapeçarias propriamente ditas, elas estão todas com colecionadores particulares. Então, na verdade, essa exposição ela vai ter, estima-se que eles tenham feito 10 tapeçarias, a gente vai apresentar 7, sendo que essas 7 estão em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, tem até uma que está em Lisboa, que já está na fundação. Graças a Deus, ela já tinha vindo antes dessa confusão toda. Então, ela já está na fundação. E a fundação tem algumas cerâmicas, mas também fez um trabalho grande
de coletar essas cerâmicas em vários lugares. Então, a gente vai ter 7 tapeçarias e 37 cerâmicas na nossa exposição, se Deus quiser, comecinho de agosto. Tá? A gente não sabe ainda, né? Mas estamos torcendo. Né? Então, aí eu fui convidada pelo Calil para fazer essa curadoria. Fui convidada pelo fato de eu trabalhar com... já ter me dedicado a estudar tapeçaria. Fiz um livro sobre o Norberto Nicola e fiz uma exposição sobre a Madeleine Colasso. Então, assim, uma coisa que me interessa, né? E aí, então, eu recebi esse convite do Calil e já comecei a ter contato com o Gustavo. Aí o Gustavo é uma maravilha para trabalhar, entendeu? Ele trabalha, assim, muito, serissimamente. É um prazer trabalhar com o Gustavo, que é o meu co-curador, né? Palavra feia, né? Co-curador. Né? É o que nós encontramos, né? É o título que a gente achou, né? Bom, quando eu comecei a me familiarizar com o trabalho, imediatamente eu propus para o Gustavo da gente a gente aumentar essa presença feminina na vida do Iberê, tá? Então, a gente resolveu fazer uma cronologia. Essa cronologia ela foi decupada pelo Gustavo. Aí o Gustavo decupou essa cronologia e selecionou as mulheres que ele achava que eram mais marcantes na vida do Iberê. E aí a gente, então, resolveu que a gente ia mostrar biografia, uma pequena biografia de cada uma dessas mulheres, as fotos acompanhadas ou não do Iberê, né? E que a gente, então, ia fazer todo um levantamento e coletar depoimentos. Então, a gente acabou tendo que decidir o seguinte, quer dizer, as pessoas que estão vivas, nós coletamos novos depoimentos, e as pessoas que já estão falecidas, a gente, então, saiu buscando depoimentos que já existiam dessas pessoas, quase que a maioria a gente tem. Uma coisa que a gente percebeu muito quando a gente começou a tentar juntar esse material, a gente percebeu um pouco essa questão muito colocada hoje em dia, que é a invisibilidade feminina, né? Então, tem uma porção de pessoas que a gente sofreu muito para conseguir material, porque você não acha em lugar nenhum, a gente teve que recorrer às famílias, telefonar, sair, mandar gente para olhar, buscar material. Foi assim um trabalho para a gente conseguir juntar. E dentro desse espectro da cronologia que o Gustavo decupou, e dessas mulheres, a gente procurou, então, mostrar os vários segmentos nos quais o Iberê atuou. Então, ele, naturalmente, pintura, então temos várias artistas, desenho, gravura, a tapeçaria, a cerâmica, a literatura e o teatro, porque o Iberê, como vocês devem saber, ele escreveu vários livros, ele gostava de escrever, aliás, ele escrevia de um jeito interessantíssimo, meio assim, tem tudo a ver com a pintura dele, é duro, é hard, mas muito bom, né? E o teatro, ele fez várias incursões desenhando a espetáculos de teatro, fez figurinos. O Gustavo, inclusive, fez uma exposição no Rio de Janeiro, né? Linda. Foi aqui em Porto Alegre e Brasília, com Eduardo Reisbar. Uhum. Foi muito linda, que mostra assim, os figurinos do Iberê. Então, a gente, esse grupo de mulheres, ele foi prospectado ao longo da vida do Iberê e com essa visão de abranger pintura, desenho, gravura, tapeçaria, cerâmica, literatura e teatro, né? Bom, aí a gente foi fazendo a cronologia e aí eu fui para Porto Alegre para ver a fundação, que eu já conhecia, mas fazia muito tempo que eu não ia, e é muito diferente a gente ir para ver uma coisa quando você está com vistas a montar uma exposição.
E aí eu fui, vi o espaço inteiro, que é maravilhoso, andei por todos os lugares, apesar de que cheguei no dia seguinte daquela tempestade que teve em janeiro, em Porto Alegre, que não tinha luz, né? Foi uma calamidade. Mas eu fiquei 3 dias na cidade, e aí eu dormi em Porto Alegre, e eu acordei de manhã dizendo: vou chamar essa exposição de O Fio de Ariadne. Por que eu pensei no fio de Ariadne? Eu pensei no fio de Ariadne a partir da história mitológica do Teseu. O Teseu ele tem que entrar no labirinto de Creta, o trabalho que ele tem que fazer é matar um minotauro, só que o labirinto, quando você entrava no labirinto, você nunca mais conseguia sair. O labirinto foi criado para prender o minotauro e não deixar que ninguém também acessasse esse monstro que era o minotauro. É a história comprida, mas estou simplificando. E aí, então, o Teseu está desesperado, porque ele tem que fazer esse trabalho, ele sabe que ele vai morrer, mas a Ariadne se apaixona pelo Teseu, então ela descobre como que ela podia ajudá-lo. Então, ela, na verdade, ela vai lá conversar com o Dédalo, e o Dédalo é que dá a dica para ela de que ela tinha que ajudá-lo a poder voltar. Então, ela tece um fio de lã, dá um novelo para o Teseu e fala: Teseu, você vai desenrolando esse fio, e aí, quando você voltar, você volta para onde você veio. E então eu percebi que essa história das mulheres era o fio de Ariadne que conduzia o Iberê nessa estrutura labiríntica que era a vida e a obra dele. Ele era uma pessoa labiríntica. Aí, quando eu falei para o Gustavo no dia seguinte: olha, Gustavo, eu vou dar o nome da exposição de O Fio de Ariadne. Ele falou: muito interessante, mas eu queria te dizer que teve uma exposição aqui em 2009 que se chamava Dédale, né? O Dédalo. Era do Pierre Coulibaly, com a curadoria do Gaudêncio Fidelis, e era uma exposição que falava exatamente sobre o labirinto, sobre o fio de Ariadne. Falei: caramba, que coisa, né? E aí depois eu fiz uma outra pesquisa, lendo um dos livros do Iberê, um livro de contos. O autor também se refere ao fio de Ariadne. Aí, então eu me dei conta que, na verdade, essa estrutura labiríntica do próprio prédio do Álvaro Siza, ela é, na verdade, um eco da obra do Iberê. O Iberê era labiríntico e tudo isso se reflete de uma maneira assim muito poderosa, né? Bom, aí eu vou contar para vocês quem eram as nossas Ariadnes, né? Essas Ariadnes, e aí vocês vão ver que a gente foi fazendo realmente uma linha temporal onde vão entrar todas essas histórias. Então, naturalmente, quem é a primeira Ariadne é Doralice de Camargo, mãe de Iberê. A gente descobriu que a gente não tem praticamente nada da dona Doralice. Temos uma fotografia dela, que o Gustavo vai mostrar para vocês aí. Essa é a dona Doralice. Estava melhor antes, quando você estava com ele um pouquinho mais. Aí com o pai. Isso, aqui, ó. Então, aí a dona Doralice. A dona Doralice era casada em segundas núpcias, já tinha 2 outros filhos quando o Iberê nasceu, e a gente realmente não sabe absolutamente nada sobre ela. É uma tristeza, mas temos que dizer que temos apenas essa fotografia. Em todo caso, ela criou esse homem poderoso que foi o Iberê Camargo. Bom, a segunda mulher da linha do tempo do Iberê é Dona Maria Cusirat de Camargo. Dona Maria, traz um pouquinho mais para cá para a gente poder ver a Dona Maria, que a gente está vendo só o Iberê. E, não, tá mais. Aí, ó. Dona Maria, eu brinco que era a Santa Maria, porque Dona Maria, ela era uma mulher que ela viveu a vida inteira ao lado do Iberê.
O Iberê, quando fez o primeiro trabalho dele, ele fez com as tintas dela, ela era estudante de arte, ela que emprestou as tintas e ele fez tudo isso, os primeiros trabalhos dele com as tintas dela, mas ela realmente resolveu ser a mulher do Iberê. E aí, assim, o dela é o único depoimento que eu vou ler, porque eu acho tão lindo. Em 1985, Dona Maria escreve para Iberê: sigo-te passo a passo, quase como tua sombra. Há mais de 40 anos dividimos alegrias e tristezas. Entre nós, tudo foi e é repartido. Teu mundo tornou-se o meu mundo. Teus amigos são meus amigos. Tuas preocupações também são as minhas preocupações. Iberê, temos um só coração, um só modo de sentir o mundo. Nunca te vi esmorecer. Sempre trabalhaste com a paixão dos escolhidos. Não te poupaste para alcançar o absoluto na arte. Sinto-me feliz em ser a tua companheira e compartilhar a tua caminhada. Olha que lindo! Então, realmente, a Dona Maria, ela era uma pessoa que ela tinha prazer em ser a mulher do Iberê. Aí, hoje em dia, a gente, com essa postura toda feminista, aí a gente fala, mas a Dona Maria ficou obscurecida. Dona Maria não ficou obscurecida, ela era... Ninguém fala, porque eu conheci o Iberê, eu conheci o Iberê e a Maria. Não, porque eu ia na casa do Iberê, eu ia na casa do Iberê e da Maria. E foi a opção que ela fez. Tá? Então, a Dona Maria é uma pessoa tão especial que no catálogo da nossa exposição a gente vai ter um texto da Paula Ramos só sobre a Dona Maria, porque ela mais do que merece. Né? Bom, a segunda Ariadne da nossa linha é a Elisa Baiton. Então, assim, o Iberê e a Dona Maria, eles mudaram para o Rio de Janeiro, tá? Então, quando eles mudaram para o Rio de Janeiro, o Iberê resolveu estudar, ele tentou estudar em vários lugares, mas ele acabou indo fazer o curso com o Guignard, que era muito amigo dele. Eles ficaram muito amigos. E aí eles começaram a frequentar uma... Olha, aqui tem, nessa imagem, a gente tem o Guignard, a gente tem o Iberê jovenzinho, do lado dessa mocinha de chapéu, e aí do lado esquerdo, é do outro lado que está a Dona Elisa. Ela está na ponte, tem que trazer a foto mais para a direita. Não, isso, mais. Isso, essa de chapéu, do chapéu grande aqui, mas você tem que trazer a foto mais para cá. Isso. Foi. Aqui está no limite. É a de chapéu grande. Mas... É a de chapéu grande, que é a Elisa. Mais para lá, mais aí, ó. Essa do lado da moça de bolinha é a Dona Elisa. Então, a Elisa Baiton era colega, eles começaram a fazer um curso com o Guignard na Uni, e aí acharam que era muito barulhento, porque era feito num terraço. Aí o Iberê, a Elisa e o Geza Heller, que era um artista também do grupo, eles falaram, gente, a gente precisa conseguir ter uma aula muito mais prática, a gente precisa ter uma coisa mais específica. Então, eles juntaram várias colegas, e eles resolveram, então, procurar um lugar. O Iberê vai, fuça, acha uma casa maravilhosa, que era no Catete, e a Elisa, que era uma pessoa super descolada, era uma mulher que tinha uma posição financeira um pouco melhor, ela vai, aluga o espaço, compra o material todo que precisava, cavalete, arruma tudo, e fica muito amiga do Iberê por muitos e muitos anos. Ela, inclusive, foi a pessoa que deu a primeira prensa de gravura, ela conseguiu a primeira prensa de gravura para o Iberê. Então, a gente tem na exposição, a gente vai colocar, um pouco separada da mostra, um trabalho que é um retrato da Maria,
que o Guignard, que o Iberê fez quando ele foi aluno do Guignard, nem precisa procurar, Gustavo, que é difícil, mas é um trabalho deslumbrante, você sente ainda toda a presença do Guignard na obra do Iberê, mas é um trabalho emocionante. Vai estar na exposição, tá? Bom, então o Iberê fica morando no Rio de Janeiro e conhece todo mundo, vai conhecendo todos os artistas, e acaba e quando é em 1954, a gente tem a nossa próxima Ariadne, que é a Djanira. A Djanira era uma pessoa muito interessante. Era uma mulher de uma origem super humilde. A Djanira trabalhou no campo, né, plantando. Ela era uma pessoa super simples, mas ela era uma pessoa que aí um momento ela pintava, fazia umas coisas meio assim, como é que se diz, muito assim amadoras tal. Aí ela vai para o Rio de Janeiro e ela monta uma pensão. E essa pensão se torna um point dos artistas. Então, o da Costa, com o qual ela teve um caso por longo tempo, tempestoso, segundo dizia todo mundo. Então, a Djanira vai conhecendo todo mundo e todo mundo fala, mas por que você não pinta o Marcier? Precisa abaixar um pouquinho para poder enxergar melhor a Djanira, que a cabecinha dela está para fora. Mas, não, ao contrário, você tem que virar o... Isso, agora está dando para ver a Djanira. E aí, então, em 1954, o Iberê, ele era uma pessoa que a obra dele sempre gastou muita tinta. E ele era um homem obcecado com a qualidade. Então, ele queria sempre que as obras fossem feitas com tintas importadas, que realmente as tintas importadas, até hoje, elas continuam sendo melhores, mas na época, então, era um absurdo de ruim o que era feito aqui, né? Então, estava muito difícil comprar as tintas, então o Iberê, junto com a Djanira, eles organizam um grande protesto dos artistas. Então, eles fazem uma coisa interessantíssima no Salão de Belas Artes de 1954. Eles resolvem fazer um salão preto e branco. Então, todos os artistas, em protesto contra a má qualidade das tintas, fazem obras em preto e branco, apenas em preto e branco. E saíram obras incríveis, né? Eu tive a oportunidade de fazer, há 2 anos atrás, na SP Arte, uma revisão do Salão Preto e Branco, e pude mostrar na exposição a obra do Iberê Camargo, que é um trabalho, aliás, super bonito, uma natureza morta, com os peixes que ele fez em preto e branco. E, naturalmente, o Iberê, com todo o gênio difícil que ele tinha, ele, como diz a Regina Silveira, ele agregava as pessoas. Então, ele vai continuar amigo da Djanira também por toda a vida. Deviam ter uns paus de vez em quando, porque os dois eram geniosos, né? Então, devia sair uns quebra-paus de vez em quando. Bom, aí a gente tem a Estelita Knevitz, que é uma pessoa que foi também super importante para ele, porque o Iberê, ele vai, em 59, 60, ele vai para Porto Alegre e ele dá um curso, ele acaba dando curso. Ele chega dizendo que Porto Alegre não tinha movimento nenhum, que nada estava acontecendo ali, e aí todo mundo fica indignado, e aí a Estelita, que era uma mulher interessantíssima, a gente vai ter um depoimento dela, e ela era uma pessoa que adorava organizar as coisas. Eu fiquei apaixonada pela Estelita, pelo depoimento, né? E então a Estelita vai e fala assim: bom, Iberê, já que você acha que está tudo ruim, então por que você não faz um curso aqui? E o Iberê topa. Então ele faz um curso que até hoje é falado que deu origem ao Ateliê Livre, e nesse curso vai ser a aluna dele a Regina Silveira. Então, a Regina Silveira, a gente também tem um depoimento gravado da Regina Silveira, e a Regina diz, nesse depoimento, uma coisa muito interessante.
ela diz que muito mais do que ensinar uma poética, que o Iberê ensinou para ela foi a ter uma atitude. Isso é super interessante. O depoimento dela é muito bonito, né? Bom, exatamente nesse período é o período em que o Iberê começa a fazer as cerâmicas, tá? Então, na verdade, tem um depoimento do Paulo Eckenhoff que é muito legal, que diz assim: Iberê pinta como pintor, desenha como desenhista e grava como gravador. Cada técnica é trabalhada com justeza no seu campo de tensão próprio. Sempre abraçou outros múltiplos suportes que lhe são oferecidos. Biombo, louça, cerâmica, tapeçaria, saia, camiseta, macacão, faixas, outdoor, enfim, ele pode pintar tudo como se o mundo pudesse ou devesse ser uma grande pintura. Então, o Iberê começa a fazer as cerâmicas e a Fundação estima que ele tenha produzido umas 60 peças. E a gente vai estar mostrando na exposição 37 delas, tá? Como eu disse para vocês, a cerâmica é uma técnica que precisa de muito suporte. Então, ele vai e trabalha, em primeiro lugar, com a Luísa Prado, que foi casada com o Vasco Prado e que também é uma das pessoas que a gente teve uma imensa dificuldade de conseguir material sobre ela. Tá? Então, eles fazem um trabalho grande. Se puder mostrar a foto deles, olha que beleza. Então, eles fazem uma produção enorme. Aqui está a Luísa, junto com o Iberê. Eles preparam uma exposição que é apresentada em Torres, no começo de 61. Então, assim, do trabalho do Iberê em cerâmica, ele faz um trabalho realmente experimental. E a gente tem 3 temas básicos nesse primeiro grupo. A gente tem um trabalho que são os grafismos, né? A gente tem um outro trabalho que eu diria que são os eróticos, né? E a gente tem um outro trabalho que são os animais. Então, são trabalhos... Aqui, olha, a gente está vendo... Puxa aqui um dos eróticos, que é incrível. Isso, ó, tá vendo? Ele faz um trabalho totalmente erótico, bem claramente erótico, e ele faz um outro trabalho que, naturalmente, nisso já estão incluídos grafismos, e ele também vai fazer vários animais. Os animais são incríveis, os animais que ele faz, que é uma coisa que ele nunca mais vai repetir, porque os eróticos ele repete sempre. Aqui tem o peixe, eu gosto muito do gato também. O gato, aliás, é interessante porque a gente vai ouvir falar, olha, tá vendo aqui que tem o gato, e aí ele usa uma técnica que se chama o risco seco. Todo esse branco que vocês estão vendo, tá vendo? Ele tira a tinta, na verdade. Ele pinta e ele tira a tinta fora. Isso exige assim uma técnica muito... Ele tira com o cabo do pincel, ele vai arrancando a tinta. E é a primeira vez que a gente vê em grande quantidade esse trabalho feito pelo Iberê. E depois ele vai repetir isso muito nas tintas. Tem alguém aqui dizendo que trancou o vídeo. Alguém reclamou aí mais para você, Gustavo? Só esse comentário, e para mim está rodando normal aqui. Mas só tem uma pessoa aqui que Eu acho falou. que... Bom, Vamos ver vamos... se... não tem mais ninguém reclamando. Então, é incrível esse gato, né? Incrível esse gato, maravilhoso. Bom, aí vocês vão ver que depois tem outra pessoa dizendo que para ela está bem, a Tina Zapoli está dizendo que está normal. Bom, então vamos em frente. Tá? Uhum. Então, deve ser algum problema de alguma conexão. Uhum. Aí, depois que ele fez esse trabalho tem até uma amiga minha que está ouvindo lá da Suíça. Então, até na Suíça está dando para ver bem. Aí a gente tem um segundo grupo, que aí ele trabalha com a Luísa Prado. A Luísa Prado depois vai embora de Porto Alegre
e ele vai continuar o trabalho com a Marianita Link. A Marianita Link, a gente vai ter um vídeo dela também. Gente, a Marianita é uma pessoa incrível, uma pessoa de uma doçura, um amor de pessoa. Outra que eu fiquei apaixonada pelo depoimento dela, que vocês vão ver na exposição. Então, ela vai contando assim que o Iberê, a gente perguntou para ela, né? O Gustavo perguntou para ela, e aí, como é que a senhora achava a característica do Iberê? Ela dizia assim, não, o Iberê ele era uma pessoa que ele era assim, espontâneo. Ela era um pintor. E ela fala um pouco, com outras palavras, ela fala exatamente o que o Paulo Eckenhauer falou, quer dizer, que ele pinta com propriedade, como se ele sempre tivesse usado essa técnica. Mas o que a gente vê nesse trabalho com a Marianita, o Iberê está num outro momento da carreira dele, já é de 64, 65, ele está num outro momento da carreira dele, e nesse outro momento ele está com um trabalho mais matérico. Então, como ele está com um trabalho mais matérico, ele pinta com muita quantidade de tinta. E como a cerâmica vai para o forno, essa tinta explode. Vocês estão vendo que tem aqui toda uma coisa meio explodida, assim. Mas o Iberê naturalmente incorpora tudo. O Gustavo perguntou para a Marianita, o Iberê alguma vez refez alguma coisa? Ela falou, não, nunca, nada. Tirou, estava pronto. Então, ele incorporou todas essas explosões que, na verdade, tem tudo a ver com o trabalho que ele está fazendo naquela época, que realmente se reporta às explosões. Então, assim, é um trabalho muito importante, esse trabalho do Iberê. Então, ele incorpora todas essas bolhas, essas asperezas, essas texturas. Esse trabalho é incrível, né? Os trabalhos são maravilhosos, né? Bom, então, aí agora vocês vão ver 37 dessas cerâmicas na exposição, elas são realmente uma beleza, tem maiores, menores, ovais, e apenas uma, só tem uma que é a cerâmica mesmo, né? Porque, na verdade, o que o Iberê fez foram pinturas em porcelana, embora dentro da terminologia usada pela cerâmica, esse é um trabalho que ele fez a modelagem mesmo na argila. Tá? Mas foi a única experiência que ele fez. E aí, então, ele encerra praticamente nos anos 65, é a última produção dele em cerâmicas, e no catálogo a gente vai ter um texto da Blanca Brites que vai falar sobre essa produção das cerâmicas de Iberê. Tá? Bom, a nossa próxima Ariadne é a Maria Tomazelli. A Maria Tomazelli é minha amiga, eu adoro ela, e eu fiz um livro sobre ela, uma artista espetacular. E a Maria tinha acabado de mudar há muito pouco tempo, ela tinha mudado para Porto Alegre, vinda da Áustria, e ela começa alguém apresenta ela, alguém da família, e ela vai trabalhar junto com o Iberê no ateliê, pintar junto com ele, ao lado dele e tal. E aí o Iberê é convidado para dar um curso no Presídio. E a Maria, então, é a pessoa que o acompanha, que tem a foto dela, novinha, novinha, ali ao lado do Iberê. E eles têm alguns alunos, apenas uma meia dúzia de alunos no Presídio. Então, mas eles têm essa experiência. Depois eles fazem uma exposição no Presídio, eles fazem uma exposição no saguão do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, de 5 alunos do curso, e depois eles fazem uma apresentação no teatro do Presídio, e é aquela imagem que vocês viram anteriormente, que é uma grande pintura que é feita pelos alunos e feito também pela Maria, né? E pelos alunos, e, naturalmente, o grande painel pelo Iberê. Tá? Bom, aí a gente chegou na hora das nossas tapeçarias. Então, a gente estava com a Maria em 69 e em 74 é quando o Iberê vai mandar fazer a primeira tapeçaria. Então, a gente precisa entender
que a gente tinha um momento muito especial, porque as tapeçarias estavam em voga naquele momento. Era uma herança da utopia modernista do pós-guerra, que acreditava que a gente poderia fazer o mundo mudar se a gente realmente juntasse todas as artes, se a arquitetura fosse moderna. A gente tem que sempre se reportar e entender o que foi a abstração, o que foi esse movimento modernista, porque, na verdade, existia, depois de duas guerras, os europeus diziam, gente, o nacionalismo, para onde que o nacionalismo levou a gente? Para a guerra. Então, vamos fazer uma arte que não tenha nada de nacionalista. Por isso é que vem com tanta força a arte abstrata, com essa proposta de ser uma arte que não tem nacionalidade, que é internacional, que está em todos os lugares, né? Então, essa é uma proposta da arquitetura moderna, e a arquitetura moderna, então, ela vem com essa ideia de fazer uma síntese das artes e mostrar tudo misturado, arquitetura, tapeçaria, pintura, tudo se incorporar, né? De uma forma uníssona, né? E então é dentro desse contexto que a gente tem uma grande produção no mundo inteiro de tapeçarias. Tem uma pessoa muito importante nesse processo, que é uma mulher chamada Marie Coutoli, que é uma francesa, que realmente foi convencendo, já desde os anos 20, Le Corbusier, todos os grandes, Picasso, ela era amiga de todo mundo, a fazer grandes tapeçarias, porque ela apontava para isso com essa visão mural, né? A tapeçaria chegando com uma visão mural. Tá? Então, o Iberê se interessa, por isso ele vê uma exposição que é apresentada na Galeria Grupo B, acha os trabalhos muito bonitos, então ele pega e liga para Maria Ângela Magalhães, que era dona do artesanato Guanabara, e fala, olha, eu queria que você fizesse um trabalho meu, mas é um trabalho erótico. Cara, a Maria Luísa, ela fica assim, a Maria Ângela, desculpa, ela fica em cócegas, dizendo, caramba, como é que eu vou fazer uma tapeçaria erótica? Né? Aí ela marca um encontro com o Iberê, ela vê o trabalho, e aí ela vê que era uma coisa elegante, que ela podia fazer bem, e aí, então, ela faz uma tapeçaria deslumbrante. Gente, essas tapeçarias, pessoalmente, vocês não sabem o que é. A Maria Ângela fazia uma tapeçaria bordada. Ela não é uma tapeçaria tecida. E aí ela, para poder mostrar o que o artista estava fazendo, ela ia colocando vários pontos de vários tipos. Então, ela usa os pontos tradicionais, né, da tapeçaria, que é o gobelin, que é o arraiolo, que é o ponto haste. Ela usa o ponto brasileiro, que é um ponto inventado pela Madeleine Colasso. Aí ela vai usando todos esses pontos, mas ela vai vendo que não dá conta, então ela vai inventando pontos. Então ela junta vários fios numa mesma agulha. É um trabalho assim maravilhoso. Se você pudesse, Gustavo, mostrar aquela imagem, olha que lindo, gente. Olha a quantidade de pontos e de formas que ela usa para poder dar esse ritmo, o dinamismo, né? Essa urgência do trabalho. A gente só vai poder entender realmente o que são essas tapeçarias olhando-as pessoalmente. Então, todo mundo que está vindo hoje, gente, vocês têm que ir lá, quando a exposição inaugurar, vocês têm que ver, porque nada substitui você ver essas tapeçarias, inclusive que elas são enormes. Né? Aqui está a Maria Ângela, que era uma mulher super bonita, uma mulher inteligente, interessantíssima, e a gente vai ter na exposição um depoimento. A Maria Ângela fez para o livro do Iberê de 85, ela fez um depoimento muito interessante,
que é lindo, emocionante, e ela fez um artigo para uma revista acadêmica, e nesse artigo dessa revista acadêmica, ela vai e escreve sobre o Iberê de uma forma muito poética. Eu reputo esse trabalho da Maria Ângela como um trabalho de transcriação. Transcriação era um termo usado pelo Haroldo de Campos para ele dizer assim, que quando você vai traduzir um poema, você não faz uma tradução, você faz uma transcriação, porque você precisa mergulhar no poema e você precisa usar outras palavras e outras ferramentas para você poder trazer esse poema. E é exatamente isso que a Maria Ângela faz. Ela faz uma transcriação da obra do Iberê. E os trabalhos realmente são muito lindos. E A aqui Tina tem Zapoli... só para comentar o detalhe da lã, né, que ela tem na mão mais de um fio, os fios trançados, né? os fios enrolados para poder passar pela agulha. Ela era uma pessoa assim, espetacular. Né? Então, o trabalho da Maria Ângela é um trabalho imperdível e vocês vão ter que ver depois pessoalmente. Tá? Eu ia dizer que esse trabalho foi apresentado em 83 na galeria da Tina Presser, hoje Tina Zapoli, e que foi um grande sucesso. Tá? Bom, aí a gente vai passar para a nossa próxima Ariadne, né? Que é a Ana Letícia. Tá? Uma coisa importante. A gente, no final dos anos 80, tem o final desse conceito da síntese das artes. E quem vai falar no catálogo sobre isso é a Maria Amélia Bulhões. Tá? A nossa próxima Ariadne é a Ana Letícia, gravadora, a grande Ana Letícia. A Ana Letícia ela vai estar junto com o Iberê em mais uma briga que o Iberê arma, de novo por causa das tintas, aí ao lado do Sérgio Camargo e do Jaime Maurício e do Edson Mota. Os 4 vão para Brasília, ter uma reunião no Ministério de novo, tentando a liberação da importação de tintas. Tá? Nós vamos ter um depoimento da Ana Letícia, que ela escreveu também para o livro de 85, e é lindo, porque ela estudou gravura com o Iberê e ela diz com todas as letras: tudo que eu aprendi com o Iberê. Olha que maravilha a Ana Letícia falando isso. Né? Aí a nossa próxima Ariadne, em 77, é a Clarice Lispector. A Clarice Lispector escrevia para a revista Fatos e Fotos, e em abril de 77 ela faz uma entrevista com o Iberê Camargo, uma entrevista muito interessante. Ele é o 10º entrevistado dessa série, e a coisa mais linda é que ela diz assim, ela dá um livro para ele, o Laços de Família, e faz uma dedicatória que é um charme. Ela diz assim: a Iberê Camargo, homem corajoso, a quem admiro, e esse mesmo homem pinta como ninguém. Ofereço essa coisa modesta que é o meu livro. Ela considera o livro dela uma coisa modesta frente à obra de Iberê. Bom, ela era muito modesta, né? Porque ela era uma escritora, a nossa, se não a maior, uma das nossas maiores escritoras. Bom, a próxima Ariadne da vida do Iberê é a Tina Zapoli, que estava aqui assistindo a gente. A Tina, ela começou a representar o Iberê Camargo em 79, e ela fez 2 individuais do Iberê em 80, e em 81 ela abriu a galeria dela, que na época se chamava Galeria Tina Presser. Logo em seguida que ela abre a galeria dela, o Iberê faz uma exposição, ele volta para Porto Alegre, e em 83, essa foto é de 83,
ela abre uma exposição grande, onde ela vai mostrar as tapeçarias do Iberê, entre as pinturas, e ela lança uma série importante dele, que é a série Dados. Gente, olha o tamanho das tapeçarias. Essa foto é importante, que dá para sentir essa presença mural que tem. Né? Tá? Então, a Tina se torna a marchand do Iberê, ela vai ser a marchand dele a vida inteira. Ela é uma pessoa que faz com que o trabalho dele tenha um alcance nacional. Quando ele faz 70 anos, ela consegue fazer exposições na Galeria Luiz Estrina, na Galeria Thomas Kuhn, que eram as galerias mais importantes de São Paulo na época, de São Paulo e do Rio de Janeiro. Né? E, então, a Tina vai ser uma pessoa super... O depoimento dela também é uma delícia, também vale a pena ver, a gente também gravou. Né? A próxima pessoa importante da vida do Iberê, a próxima Ariadne, é a Evelyn Iospe. A Evelyn Iospe, falecida recentemente, que era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que eu conheci muito e que eu sempre tive a maior admiração. A Evelyn foi diretora do Museu de Arte do Rio Grande do Sul e ela fez uma grande retrospectiva em 85 e publicou, na verdade, o primeiro livro sobre o Iberê Camargo. Esse trabalho veio a ser assim, muito importante, porque no ano seguinte ela faz uma exposição no Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Ela foi a primeira diretora mulher do Museu do Rio Grande do Sul. E aí depois a exposição itinera e a exposição vai ser apresentada no Rio de Janeiro e vai ser apresentada em São Paulo. Quer dizer, no MASP, ela é apresentada em São Paulo no MASP, no Museu de Arte Moderna do Rio e no Teatro Nacional de Brasília. Tá? Então, foi assim uma outra pessoa muito importante, e a gente vai ter um depoimento escrito, que é um extrato. Ela fez, na verdade, todos os textos. Ela fez a curadoria junto com a Icléia Catani, tá? Elas fazem esses textos, e ela faz vários textos, e eu separei um trecho para esse depoimento dela na nossa exposição. Tá? E só para comentar que essa é a tapeçaria da coleção dela, que vai ser emprestada para a exposição. Da Tina. Né? Obrigada, Tina. Obrigada. Da Evelyn. Né? Isso, da Evelyn. Essa foto foi feita na galeria da Tina e a tapeçaria da coleção da Evelyn. Essa é da coleção da Evelyn. Gente, uma beleza, né? Uma beleza. Gente, olha, eu estou doida para ver tudo isso junto. Vai ser muito. Foi um corte, né? Essa história desse vírus, né? Caramba! A nossa exposição estava abrindo dia 16 de abril, mas ela vai abrir. Tá? Bom, E Denise, só para te avisar que tem 10 minutos de live até cair automaticamente. Nós estamos acabando, estamos no finalzinho, tá? A nossa próxima, eu botei um reloginho aqui para tomar conta. As nossas próximas Ariadnes são 3. São a Aniko Herkovitz, a Marta Logercio e a Maria Tomazelli, que tinham um ateliê de litografia que se chamava MAN, do nome das 3, MAN de Marta, a de Anico e outro M de Maria Tomazelli. Então, elas tinham esse ateliê e o Iberê fez muita litografia com elas no ateliê. Tá? Então, a gente tem aqui a Anico e a Marta, e o Iberê olhando. Elas estão marcando, colocando a marca do ateliê na gravura, e o depoimento delas é muito interessante, porque elas contam da dificuldade
do Iberê de trabalhar com a litografia, porque ele estava acostumado a trabalhar com a gravura em metal, e na gravura em metal ele tinha esse embate com a matéria, porque eu sinto que a obra do Iberê ele precisava sempre desse embate com a matéria, ele brigava com a matéria. Só que aí ele não consegue brigar com a litografia, quer dizer, ele consegue, mas ele destrói a pedra da litografia, né? Então, para não destruir a pedra da litografia, então eles resolvem pegar e fazer. A Nico tem uma ideia sensacional e ela descobre que ela tem uma técnica chamada papel transporte. E aí, então, o Iberê fazia o papel e ela fazia o transporte para a pedra, e aí ele só fazia retoque, aí a pedra conseguia sobreviver ao Iberê, e eles fizeram várias peças, né, juntos. Estima-se que no mínimo umas 18 litografias. A Nico diz que acho que elas fizeram mais de 30, né? E são trabalhos muito lineares, que tem muito uma linha, e é de uma fase bem erótica dele. Bom, a nossa próxima Ariadne, penúltima, que eu vou dar mais ênfase, é a Adriana Calcanhoto, que fez uma música para o Iberê chamada Tons. Tá? Essa música para o Iberê que ela fez, o depoimento é maravilhoso, porque no depoimento ela conta o processo, como isso aconteceu. Olha que louco! Ela foi assistir um desfile de carnaval, que ela estava acompanhando um jurado. Então, quando chegou no final do desfile, que ela começou a ver aquelas cores todas sobrepondo com as pedras, com as peles pretas, ela vai vendo aqueles tons, uns roxos, umas cores assim. Aquilo vem para ela como uma lembrança do Iberê que ela conhecia de criança, porque ela é sobrinha da Estelita, que era amiga do Iberê. Inclusive, ela fala do prato do gato que a gente mostrou, que quando ela era criança, ela ficava boba com aquele prato, né? E então aí ela tem toda essa lembrança, ela volta para casa e ela escreve a música Tons e fala: puxa, essa música é para o Iberê. E aí ela faz um show, dedica a música para ele, e ele então fica tão encantado com isso que ele fala que ele vai fazer, ele retribui fazendo um retrato dela. E aí ela conta que ela ficou tão impressionada de ver ele trabalhando, que ela ficou dura, ela era tímida, ela ficou dura, toda parada, e ele disse que não conseguia chegar nela. Então, na verdade, ele fez 2 retratos dela. Um que era a alma e outra que era o corpo. Segundo ela, o corpo durinho ali e a alma que era mais solta. E no retrato da alma, ela diz que, curiosamente, lembra a ela várias pessoas da família dela, avós, tias. Ele consegue captar esses antepassados, traz nos retratos dele. É o poder do artista, né? A nossa última Ariadne é a Fernanda Montenegro, com o qual o Iberê pretendia desenvolver um trabalho, como ele já tinha feito anteriormente com outros artistas, de desenhá-la no espetáculo A Dona Doida. É uma coisa que acabou não acontecendo, e foi o depoimento que a gente não conseguiu pegar, porque estava marcado justamente para quando começou essa pandemia, né? Então, nós estamos aqui no finalzinho da nossa live, já está acabando, daqui 2 minutos acaba. Eu queria agradecer a presença de todo mundo. Não sobrou muito tempo para as pessoas perguntarem, que eu falo pelos cotovelos, vocês já perceberam, né? Aí eu queria agradecer mais uma vez o Gustavo, que tem sido um parceiro sensacional de trabalho, e eu espero que vocês venham todos ver a nossa exposição. Obrigada para todo mundo que está participando, vários dos meus amigos presentes. Muito obrigada. Obrigado, Denise. As obras até estão na fundação, a maior parte delas estão armazenadas adequadamente numa sala climatizada, porque a exposição era para abrir daqui a 1 semana, né? Então, a gente estava no ritmo, então agora fica em stand-by e certamente haverá exposição. Avisaremos a todos, tá?
Muito obrigada pela presença e até uma outra. Ó, alguém pergunta que se vai ter, sim, a gravação vai ficar disponível por 24 horas. É isso, né, Gustavo? Isso. Uhum. É só entrar naquele link que eu mandei para vocês. Muito obrigada, um beijo para todo mundo e tchau. E feliz Páscoa. Para Tchau, vocês tchau. todos, você também. Tchau.